O meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá dos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória seja dada ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo de número 21. A paz do Senhor mais uma vez, a você que vai nos acompanhando pela nossa live. Hoje nós entramos um pouquinho atrasado, então por isso eu cumprimento você também com a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo, se possível, a sua Bíblia aí na sua casa e vamos fazer a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os seus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste,
e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas. Despirá o vestido do seu cativeiro, ficará na tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disso a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e uma a quem lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos naquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Porquanto aquele é primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e tremerá. Se alguém houver pecado, passivo de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua santa e bendita palavra. Irmão Pedro, pode louvar um hino, querido? Se prepara lá, por gentileza, para que a gente possa louvar o Senhor. E assim nós já vamos aproveitar o momento para tirar dízimo e as ofertas, porque hoje nós queremos dar um pouco mais de tempo e espaço para a palavra do Senhor. Temos tido aqui sextas-feiras abençoadas, onde nós estamos estudando sobre escatologia, a volta de Jesus, sinais e eventos futuros que estão aí para acontecer. Amanhã de manhã, os irmãos, não se esqueçam, nós estaremos com o nosso relógio de oração, a partir das 8 horas. Enquanto nós estivermos vivendo este momento, todo sábado nós teremos o nosso relógio de oração. Se você não tem ainda esse costume ou não tirou o seu horário, para a oração no sábado, a oração é na sua própria casa, reserve o seu horário, e pelo menos 1 hora do dia de amanhã, você esteja orando, clamando pela igreja do Senhor, para que o Senhor também possa estar abençoando e livrando esta nação, o mundo, deste momento difícil qual nós estamos passando. Lembrando que domingo de manhã teremos nossa escola bíblica dominical e também o nosso culto à noite. Estaremos aqui adorando o nome do Senhor, agradecendo a Deus também por cada uma das nossas mamães. Os irmãos estão convidados e convocados. Amanhã nós teremos o nosso culto de Santa Ceia lá no centro de convenções. Será um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados. O culto será dentro do carro, tá bom? Aquele estilo, acho que chama drive-in, não é? O pastor vai colocar ali um telão e vai colocar um trio elétrico ali no estacionamento do centro de convenções. Os irmãos que quiserem participar, tem que ir com o seu carro e participar de dentro do carro. Ele vai dar uma sintonia lá, os irmãos vão conseguir sintonizar o culto pelo rádio do seu carro, e a Santa Ceia será servida lá também pelos irmãos dentro do carro. Então, se você quiser ir lá participar e adorar a Deus, estar também participando da Santa Ceia geral, você também é nosso convidado. Amém, queridos? Vamos orar.
Nós vamos tirar os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor neste momento. Logo na sequência, o nosso irmão diácono Pedro vem louvar o nome do Senhor. Soberano Deus e nosso amado Pai, mais uma vez nos dispomos aqui na Tua presença gloriosa, Senhor. Queremos, ó Deus, consagrar o nosso dízimo, a nossa oferta no Teu altar agora. O Teu servo, a Tua serva, Pai, que em meio a tantas dificuldades, tem se mantido fiel à Tua casa e à Tua obra, Senhor. Pai querido, nós consagramos todo o recurso que o Teu servo e a Tua serva têm dado à casa do Senhor, para que nunca falte, Pai Senhor, o recurso para que a Tua igreja possa continuar avançando e pregando a Tua palavra. Abençoa cada um, Pai, para que o emprego não falte o alimento na sua casa, não falte o sustento no seu lar, que a Tua bondosa mão, Pai, continue conduzindo e abençoando cada lar e cada família. É o nosso clamor, ó Pai, o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém? Vem cá, Pedro, louvar o Senhor. Enquanto isso, os irmãos poderão entregar no altar o seu dízimo e a sua oferta. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei.
louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos neste momento, como os irmãos já têm se acostumado, nós temos a nossa pequena bancada aqui. Pastor Paulo, por gentileza, se puder ficar conosco. Quero que os irmãos fiquem de pé para receber o servo do Senhor. Você que está aí na sua casa também, pode dar a sua mão em direção aqui a esta casa. Também quero agradecer também o Paulo, né, que está conosco mais uma vez, e o querido Michael, Deus abençoe da nossa igreja, irmã também ali do Belém, no Vila das Flores, né? Deus abençoe, é um prazer conhecê-lo, seja bem-vindo também a esta casa. Estenda a sua mão em direção a esses queridos irmãos, diga comigo: sejam bem-vindos em nome do Senhor. Pastor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui conosco. Os irmãos podem se assentar. Hoje o nosso propósito, que nós estamos dando continuidade a esse estudo abençoado da palavra do Senhor. Nós, a semana passada, estávamos falando, né, pastor Paulo, a respeito do reino do anticristo. E nós, no final, mencionamos que alguns eventos também importantes vão acontecer durante o reinado do anticristo. E nós vemos, né, e nossa intenção hoje é falar um pouquinho sobre isso, que haverá, né, pastor Paulo, a restauração do povo de Deus, o povo de Israel, né, e duas figuras, né, ou dois grupos de pessoas importantes que vão surgir, que são 144 mil, esse talvez um pouco mais polêmico, né, porque a gente ouve algumas outras ensinos a respeito desses 144 mil, e também as duas testemunhas que serão levantadas durante esse tempo. Então, para que eu possa, né, apenas abrir este debate, este bate-papo, melhor dizendo, da palavra do Senhor, eu quero que os irmãos abram comigo. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 14. Os dois textos que falam a respeito dos 144 mil, se você quiser anotar aí na sua casa, é Apocalipse capítulo 7, do verso 1 ao versículo 4, e também nós temos a referência deles em Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 5. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu, como o som de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Então os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens, ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Amém, queridos? Só para a gente ter aqui um texto base, né, para um pontapé inicial dessa nossa meditação dessa noite. Então, pastor Paulo, passo a bola para o senhor, não é? Nós estamos aqui para entender um pouquinho desse evento importante que acontecerá
durante o reino do anticristo. E falarmos um pouquinho sobre essas duas ferramentas que serão usadas, né, para que o Senhor possa trabalhar com o povo de Israel. Som aí. Paz do Senhor, pastor Zaqueu. Amém. A toda a igreja, os irmãos que nos acompanham pela internet. Prazer imenso estar aqui de volta nessa sexta-feira para falar um pouquinho, dissertar um pouquinho sobre esse assunto tão difícil, né? Esse assunto tão polêmico também, porque se fosse um assunto de fácil interpretação, né, não haveriam tantas interpretações diferentes, né? Mas, dando continuidade ao assunto que nós começamos na sexta passada, falando sobre o período da tribulação, o governo do anticristo, e nós temos aí, como o senhor mesmo citou e leu, dois tipos de personagens diferentes que surgem dentro do Apocalipse e que vão ser separados por Deus dentro do período da tribulação. Então, o primeiro deles aqui, como o senhor citou, são 144 mil. E trazendo uma afirmação daquilo que nós falamos na sexta passada, Deus, ele nunca permitiu que a terra ficasse sem que o evangelho fosse pregado. Deus, ele nunca permitiu que a terra ficasse um período sem que a palavra fosse pregada, sem que as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir o evangelho. Hoje, a responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja. A responsabilidade de pregar a palavra de Deus às nações, às pessoas, é da igreja. E eu, inclusive, queria fazer até um adendo aqui. Eu estava, antes de vir para cá, fazendo uma live com o pastor Alexandre, lá de Portugal. Nós falávamos sobre missões, falávamos sobre a necessidade do mundo hoje ouvir o evangelho, e nós falávamos sobre como hoje o mundo, como a igreja hoje tem a capacidade e os recursos necessários para evangelizar o mundo inteiro. Se nós fôssemos, eu acho que eu até citei esse dado na sexta passada, mas se nós fôssemos fazer uma contabilidade de quantas igrejas locais estão instaladas no mundo, quantas igrejas, congregações locais tem hoje instituídas no mundo, pelo menos cada povo não alcançado, que são 17 mil contabilizados, 17 mil povos não alcançados, para cada povo não alcançado tem quase 1000 igrejas. Tem quase 1000 igrejas estabelecidas. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a igreja de Cristo, de uma forma geral, ela não tem se preocupado com a evangelização dos perdidos, principalmente nos lugares aonde o evangelho não chegou ainda. Mas nós estamos aguardando a volta de Cristo e cremos que Cristo está próximo de buscar a sua igreja. E quando Jesus buscar a sua igreja, tirar a sua igreja dessa terra, o mundo, ele não pode ficar sem a pregação do evangelho. O mundo não pode ficar sem a pregação. E quem vai fazer o trabalho de pregação após o arrebatamento da igreja? Veja que aqueles que ficarem, nós falamos aqui sobre os santos que serão perseguidos pelo anticristo, que são aquelas pessoas desviadas, aquelas pessoas que viviam dentro da igreja, mas não tinham relacionamento com Deus, aquelas pessoas que eram até pessoas evangélicas, mas viviam uma vida de pecado, que vão ficar
no arrebatamento, que não vão subir no arrebatamento, essas pessoas elas vão se despertar agora para se unir, para sobreviver no período de tribulação. Só que essas pessoas elas serão perseguidas pelo anticristo. Elas vão rejeitar a marca da besta e elas serão perseguidas. Só que nesse período de perseguição, como que elas vão pregar o evangelho para as outras pessoas se elas estarão sendo perseguidas? Então, Deus ele providencia personagens distintos para fazer esse papel de pregação, esse papel de anunciar a Cristo no período de tribulação. E essas pessoas são as duas testemunhas, que está registrado em Apocalipse capítulo 11, e os 144 mil selados, que estão registrados em Apocalipse capítulo 7. E eles fazem esse papel de pregação do evangelho na terra em períodos diferentes. Então, se nós lermos aqui em Apocalipse capítulo 11, onde vai falar sobre as duas testemunhas, eu queria só ler aqui os primeiros versículos, porque o capítulo inteiro aqui, até o versículo 14, vai falar sobre as duas testemunhas. Fala assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então aqui há uma promessa de restauração do templo. O anticristo ele vai restaurar o templo a Israel. Então aqui fala da restauração do templo. E o átrio, ele fala muito claramente aqui que o átrio, a parte de fora do templo, vai ser onde as nações vão vir para o templo. Elas vão poder entrar no templo, no local do átrio. Então a restauração do templo, a adoração a Deus no templo de Israel será restituído. Versículo 3 fala assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então essas duas testemunhas são dois personagens, dois homens, que irão pregar o evangelho durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação. E os 144 mil são judeus, selados e escolhidos por Deus, para pregarem o evangelho nos últimos 3 anos e meio da tribulação. Por isso que lá em Apocalipse 14, onde o pastor Zaqueu leu, diz aqui no versículo 4: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então eles são as primícias dos que foram comprados para Deus. Eles são os primeiros judeus
que serão separados por Deus no período da tribulação para ficarem como remanescentes no final da tribulação. São eles que vão fazer o papel de pregar o evangelho no mundo nos 3 anos e meio finais da tribulação, e que vão evangelizar os seus compatriotas, que vão evangelizar a sua nação, a nação de Israel, no final dos 3 anos e meio. É interessante, pastor Paulo, nessas colocações, porque quando a gente observa essas duas ferramentas que serão utilizadas, né, para poder cantar, né, para poder pregar a palavra do Senhor aos judeus, então nós vemos esse número 144 mil nos dá o entendimento de que eles estarão espalhados pelo mundo, né, para poder pregar o evangelho onde os judeus estão, né? E é interessante porque quando a gente vai lendo o relato dessas duas ferramentas, eles serão usados para falar com Israel com os sinais que eles já estavam acostumados a ver. Sim. Não é? Porque é interessante porque aqui eles falam que os 144 mil são escolhidos ali, 12 de cada tribo, e cantam o cântico de Moisés. Não é? Então era algo que vai chamar a atenção do povo de Israel, porque Deus, eu imagino que Ele vai trazer também à memória do povo de Israel muitas das coisas que ficaram na história. Exatamente. E aí a gente vê isso muito mais marcante quando a gente fala das duas testemunhas, porque eu acho que é aí que a gente, não é, tem muitas e muitas pessoas fazendo as interpretações, e surge sempre aquela polêmica, né? Quem são, quem serão, o que farão, é Moisés, é Elias, é esse e aquele, né? E é interessante porque essas duas testemunhas, eles vão cumprir os mesmos sinais proféticos ou que foram usados na vida de Moisés e de Elias. Porque o Senhor disse que eles vão fazer as mesmas coisas que Moisés fez no Egito, vão fazer as mesmas coisas que Elias fez. Sim. Não é? Até a questão de mandar parar de chover, fazer cair fogo do céu, não é? Que é muito assim relacionado, né, com o momento profético de Elias. Então isso a gente imagina, né, que essas duas testemunhas, esses sinais que eles farão, eles vão ser usados para despertar o povo de Israel. É esse o entendimento, pastor Paulo? Se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Sim. É bem interessante porque existe uma discussão, um questionamento, né, de quem seriam essas duas testemunhas. E é necessário a gente entender que nós interpretamos as profecias escatológicas sendo literais, elas são literais, porém com símbolos interpretativos. Então existem linhas de interpretação que interpretam alegoricamente. Então, por exemplo, existem linhas, uma linha mais tradicional, que interpreta, por exemplo, as duas testemunhas como os dois testamentos, ou a lei e os profetas, né? Mas nós entendemos, na nossa interpretação, que as profecias elas são literais. Então, por exemplo, existe uma linha aí de raciocínio aí fora que dizem que os 144 mil são pessoas escolhidas para ir morar no céu, né? Os testemunhos de Jeová falam isso, né? Que são pessoas que, segundo o raciocínio, a interpretação deles, são testemunhas de Jeová, que foram escolhidos para morar no céu, e que o restante, que está fora desses 144 mil, que não foram escolhidos, vão ficar na terra. Mas nós entendemos pela palavra que são judeus. Tanto é que em Apocalipse capítulo 7,
vai falar que eles são das tribos dos filhos de Israel. Então nós interpretamos as profecias sendo literais, porém com símbolos interpretativos, tá? Símbolos interpretativos. Então quando ele fala aqui, os 144 mil, no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 4 fala assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele vem falando, da tribo de Judá 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil. Então ele vem falando que de 12 mil de cada uma das tribos de Israel foram escolhidos 12 mil judeus que vão fazer esse papel de pregar o evangelho no mundo no final da tribulação, na última parte da tribulação. Então, queria só deixar claro que nós interpretamos a escatologia como literal, são judeus literais. Agora, voltando a falar das duas testemunhas, que o pastor Zaqueu até perguntou a respeito aqui de Moisés e Elias. Por que é atribuído essas duas testemunhas às pessoas de Moisés e Elias? Porque diz aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, fala assim: estas quem? Essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Então, é por isso que é atribuído a pessoa dessas duas testemunhas a Moisés e Elias. Por quê? O profeta que orou, que profetizou que não choveria, foi Elias. E quem promoveu, através da ordem de Deus, as pragas no Egito, foi Moisés. Só que, a gente não pode afirmar que são Moisés e Elias que vão ressuscitar. Primeiro porque a gente sabe que Moisés morreu, né? Nós sabemos que Moisés morreu. Elias foi transladado, mas Moisés morreu. E lá em Hebreus 9, 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós entendemos que Moisés e Elias, eles vão ressuscitar no arrebatamento junto com os outros santos e vão estar nas bodas do Cordeiro junto com a igreja. Porém, esses dois homens, essas duas personagens, eles terão o mesmo ministério profético de Moisés e Elias, semelhante a Moisés e Elias, que terão esse poder de profetizar para que não chova, e terão o poder de profetizar para que venham pragas sobre os seus inimigos, sobre aqueles que tentarem matá-los. Porque imagina o seguinte, imagina essa situação: a igreja foi arrebatada, os santos que ficaram, que vão fazer a resistência ao anticristo, estão sendo perseguidos. E esses dois homens aqui, essas duas personagens, vão ser uma pedra no sapato do anticristo. Porque eles vão pregar o evangelho, eles vão anunciar a palavra. Então eles serão perseguidos. Então nessa primeira fase da tribulação, eles serão perseguidos. E aqui o Senhor está dizendo que vai dar poder para essas duas testemunhas. Por quê? Porque eles precisam cumprir esse período de pregação do evangelho, até que, quando eles terminarem de cumprir esse período, aí sim o anticristo vai vencê-los e vai matá-los. O que é interessante, né, pastor Paulo, essa colocação, porque
aqui nesse trecho de Apocalipse 11, fala que eles serão considerados perturbadores. Sim. Não é? Sim. Então a gente observa que eles estão com a missão específica de abrir os olhos do povo de Israel, porque eles virão com os mesmos sinais de Elias e de Moisés, que talvez sejam as figuras na ordem Moisés e Elias proféticas que o povo de Israel mais respeitava, né? Tanto é que a gente lembra que no tempo de Jesus a expectativa é que Elias tinha voltado, né? Eles tinham aquela questão, Sim, né? sim. E aí Jesus deixa bem claro que o Elias profetizado era João Batista, né? Que veio na mesma missão ali diante deles. Mas é interessante porque eles serão considerados perturbadores. E a gente olha aqui, olhando para Israel, né? Elias era assim, né? Acabe chamava ele de o perturbador de Israel. Verdade. E Moisés no Egito também era considerado aos egípcios, né, um grande perturbador. Porque ele, através de Moisés, o Egito foi destruído. Sim. Né? O Egito foi completamente destruído. E a gente vai observar que Jesus ele vai usar essas duas testemunhas com esse mesmo poder, não é? E a gente imagina, então assim entende que é claro para que se desperte, não é, o povo de Israel para isso, não é? Então a gente observa porque, como o pastor estava dizendo, o anticristo vai fazer isso, né, para matá-los depois dos períodos de 3 anos e meio. Sim. E aí a Bíblia diz aqui que o povo fez festa. Sim. Sim, o texto fala Ficou que... lá celebrando, deixaram os 2 mortos estendidos lá, estirados lá numa praça pública, né? E o povo fazendo festa. E a continuação do texto, né, fala que o anticristo vai matá-los. Só que aí fala assim, ó, versículo 7 em diante, 11:7 de Apocalipse. E quando acabarem o seu testemunho, terminou o período que eles estavam separados para pregar, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então eles pregavam o evangelho, eles pregavam a palavra e as pessoas ficavam iradas, com raiva, né? Aí fala aqui, ó, e depois daqueles 3 dias e meio, veja que é um dia e meio representando os 3 anos e meio que eles ficaram pregando, né? O espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis o 3º ai cedo virá. Então, literalmente, a gente precisa entender que quando João estava na ilha de Pátimos, que ele começa a ter a revelação do Apocalipse, tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava contemplando na revelação, ele vai escrevendo, e ele vai relatando a visão que ele está tendo. Então, tudo isso aqui que ele está escrevendo aqui, em Apocalipse capítulo 11, é uma visão que ele está vendo,
E ele está relatando conforme a visão que ele está tendo, e nós entendemos que isso aqui vai acontecer literalmente. Literalmente, ou seja, esses dois personagens, esses dois homens que terão os mesmos ministérios de Moisés e Elias, que não necessariamente serão Moisés e Elias, que terão o ministério de pregar o evangelho na primeira fase da tribulação na terra, que serão perseguidos durante esses 3 anos e meio, mas só serão mortos ao final desse período de 3 anos e meio, e que serão colocados lá em Jerusalém, para que todos vejam o corpo deles, e depois de 3 dias e meio, eles então serão ressuscitados e irão ascender ao céu na frente de todos. E todos então verão aquilo, ou seja, acabou-se o ministério profético deles, e aí começa uma segunda fase de tribulação na terra, aonde serão derramados as taças da ira de Deus, aonde serão derramados os juízos de Deus, catastróficos, principalmente com fenômenos climáticos que vão destruir a terra, que vão causar pavor nos homens. E nesses últimos 3 anos e meio, 144 mil judeus são separados e selados por Deus para fazer a pregação do evangelho nesse período. Aleluia. Pastor, eu queria aqui comentar 2 textos, né, porque a gente fica se perguntando, né, a questão do povo de Israel, né? É salvação, eles serão salvos, não serão? Então a gente está aqui, né, no intuito dessa noite, para mostrar que Deus também escolheu esse tempo específico para tratar com o seu povo, né? Sim. Porque às vezes dá a impressão de que agora é era da igreja e Deus não se preocupa mais com Israel, né? É só a igreja, só a igreja. Não. E eu queria citar aqui 2 textos, né? Então nós estamos aqui nessa linha de pensamento, que essas duas classes de pessoas, 144 mil, as 2 testemunhas, são ferramentas para Deus trabalhar com o seu povo. E Jeremias capítulo 30, versículos 7 ao 9, diz assim: como será terrível aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles, e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros, servirão ao Senhor o seu Deus, e a Davi o seu rei, que darei a eles. E um texto também bastante interessante, que é o de Zacarias capítulo 12, versículo 6 ao versículo 14, se você quiser tomar nota depois aí também. Diz assim: naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aqueles a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon no vale de Megido. Pois o país chorará, separadamente cada família com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Então, entre outros e muitos textos, né, pastor, que falam
profeticamente da restauração de Israel, esses dois aqui, e Zacarias ele parece que é um pouco mais, dá um alvo maior para a gente aqui, quando ele diz que o povo de Israel vai olhar para Jesus, aqueles que eles transpassaram. Interessante porque no final, ou seja, na metade da tribulação, o mesmo líder que havia feito uma aliança com Israel, com as nações da terra, que esse mesmo líder que se mostrou amigo de Israel, que construiu o templo para os judeus, que foi aclamado como o Messias esperado, ele agora profana o templo. De que forma? Colocando uma imagem sua dentro do templo, colocando uma estátua sua dentro do templo e obrigando que todos adorassem a sua imagem. Em Apocalipse capítulo 13, a gente até citou isso na sexta-feira passada, né? E agora ele rompe com Israel. Por quê? Porque Israel não vai querer adorar a imagem. Israel vai se negar a adorar o anticristo. E agora começa uma perseguição do anticristo por Israel. Agora inverte-se. Só que em todo esse tempo, durante os últimos 3 anos e meio da tribulação, o anticristo ele vai perseguir a nação de Israel, porém Deus vai guardar a nação de Israel. E o que vai começar a acontecer? O mundo vai começar a sofrer com fenômenos climáticos, fenômenos da natureza, com meteoros que caem sobre a terra, que ferem as nascentes das águas, que começam a trazer morte dos animais, com períodos de seca. Então, de certa forma, Deus vai começar a defender Israel durante esses últimos 3 anos e meio, e enquanto isso, os judeus vão estar pregando. Esses 144 mil vão estar pregando. E a Bíblia fala que no final da tribulação, no final desses 7 anos de tribulação, no seu período total, através da pregação desses 144 mil, porque o texto que o senhor leu inicialmente fala que eles estavam no Monte Sião com o Cordeiro, né? Lá em Apocalipse 14. Ou seja, Israel agora se volta para Cristo. Israel agora reconhece Jesus como seu Messias. E o que vai acontecer? O anticristo ele vai reunir as nações da terra para destruir Israel. Ele vai reunir as nações da terra para exterminar Israel da face da terra. E é aí, quando no final desses 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio, com o restante das pessoas, porque muitas pessoas vão morrer nesse período, muitas pessoas vão morrer por causa dos fenômenos climáticos, por causa das taças da ira de Deus, dos juízos de Deus que vão cair sobre a terra. E a palavra de Deus ainda fala que se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria, não ia restar ninguém. Então o que o anticristo vai fazer? Ele vai reunir o restante das pessoas que estão vivas para poder exterminar Israel. E é aí que quando eles encurralarem Israel, que quando eles cercarem Israel, que Israel clamar a Jesus, Jesus vem. Vamos ler aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24.
versículo de número 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. O que significa isso? O anticristo profanando o templo, colocando a sua imagem, a sua estátua dentro do templo. É a abominação que está profetizada lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Nós falamos disso na sexta-feira passada. Abominação da desolação. Então, aí ele vai falar agora da perseguição, versículo 16. Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Isso aqui ele está falando da perseguição que o anticristo vai fazer aos judeus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos aqui? Os 144 mil selados, mais a nação de Israel, que vai ser guardada. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis. Aí abre-se uma aspas aqui, abre-se um parêntese. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esse texto é um parêntese na profecia de Jesus para falar sobre o arrebatamento. E versículo 29, agora ele continua. E logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Tribulação. Diz aqui, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui fala dos juízos de Deus nos 3 anos e meio finais da tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos até uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus está explicando claramente que no final da tribulação, depois daqueles dias de angústia, em que as potências do céu serão abaladas, em que as estrelas vão cair do céu,
No final dos 3 anos e meio da tribulação, Jesus vem. Jesus vem. E vai juntar os seus escolhidos, a nação de Israel. E aí a gente entende, olha só como o quebra-cabeça vai se montando. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, aqui é onde o pastor Zaqueu leu no início aqui dessa mensagem, versículo 1: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Jesus vem e junta os seus escolhidos, os 144.000 selados. E olha, vamos lá, Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, verso de número 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que é o mesmo monte Sião. Estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então a gente consegue montar esse quebra-cabeças e entender o quê? O anticristo, ele cerca Israel no final da tribulação. Israel clama a Jesus, porque foi evangelizado pelos 144.000. Israel clama a Jesus, e aí Jesus vem com os seus santos, com a igreja que foi arrebatada, com a igreja que estava nas bodas do Cordeiro. E Jesus vem com os seus santos. E agora acontece quando Jesus reúne os seus escolhidos, os 144.000 no monte Sião. Diz aqui que os seus pés estão sobre o monte e o monte se parte no meio. E agora acontece uma batalha que é conhecida como a batalha do Armagedon. Aleluia. Pastor Paulo, a conversa está boa, né? Como sempre, mas o relógio ele não nos respeita. E né, como nós costumamos dizer, o pastor Paulo também fez essa colocação. Entender, queridos, essas questões, né, futuras, Sim. sobre escatologia, é isso que o pastor falou, né? A gente tem que montar o quebra-cabeça para a gente poder entender. Sim. Né? Porque tudo isso que nós falamos, pastor, dá uma luz até pela questão daqueles que acham que a igreja vai passar pela tribulação, quando vem as profecias relacionadas ao povo de Israel. Sim. Então aí às vezes há uma confusão, porque não, mas vai ter gente, vai não ter, Deus vai tratar com o seu povo, que povo é esse, não é? Porque tem gente que vai ser perseguida, então é os santos. Então aí fica às vezes uma confusão na cabeça das pessoas, para se entender se nós somos pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Uhum. Então a gente consegue entender, a gente precisa ver, né, pastor, as profecias, somente relacionadas do Antigo Testamento, quando fala a respeito de tribulação. Sim. E o texto que o pastor deu de Mateus 24, que são específicas para o povo de Israel. Totalmente. Então, porque haverá um tempo para que Deus trate com o seu povo. Então a igreja sai de cena,
vamos dizer assim. E aí esse período vai ser usado também para o tratamento do seu povo, né? Então a gente consegue também aqui, em todas essas sexta-feiras já anteriores, conseguir também encaixar isso, né? Sim, a questão de ser pré ou não tribulacionista com relação à igreja. Então que fique assim, os irmãos entenderem que essa linha de pensamento nos traz a isso. Então essas profecias que falam de povo passando por tribulação são essas pessoas, né, pastor? O povo de Israel e o povo, né, aqueles que ficarem, né, que são as pessoas não salvas e os crentes que não foram arrebatados. Eu gostaria... Só colocando, pastor, não tem sentido a igreja passar pela tribulação, a igreja passar pelo período da tribulação, porque o período de tribulação, qual que é a finalidade? A pergunta é, qual é a finalidade da tribulação? Raciocina comigo. Por que Jesus já não vem e estabelece o seu reino na terra? Né? Por que Cristo vai permitir que o mundo passe por um período de tribulação para depois ele vir estabelecer o seu reino? Por quê? Porque o período da tribulação é justamente o período do juízo de Deus com os ímpios e o período do tratar de Deus com Israel. Então não tem sentido a igreja passar pela tribulação, porque o período da tribulação é o tratar de Deus com Israel, para trazer Israel para ele, para fazer Israel crer em Cristo como seu Messias, porque Israel está até agora esperando o Messias, e o Messias já veio. Então é o período que Deus vai usar para fazer Israel se converter a Cristo e também julgar e exercer juízo com os incrédulos, com os ímpios, com aqueles que não receberam a Jesus e não receberam a palavra. E é por isso que a igreja vai ser sim poupada da tribulação. A igreja será tirada da terra desse período da tribulação. Como guardaste, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, tendo pouca força, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam da terra. Então a igreja será poupada desse período. É claro, aqueles que estão vivendo uma vida de santidade e de relacionamento com Deus. Aleluia. Pastor, como nós temos feito aí, né, de costume toda sexta-feira, abrindo os últimos 10 minutos para que os irmãos possam fazer alguma pergunta. Os irmãos estão aqui na igreja, se tiverem alguma pergunta para fazer, tá bom, queridos? Podem fazer isso. A nossa irmã Gemima, que ela pergunta, pastor, aqui na nossa live, se as duas testemunhas pregarão somente em Jerusalém. Não, eles vão pregar em todo o mundo. Tanto é que diz o texto de Apocalipse 11, que quando eles forem mortos, o mundo inteiro vai se regozijar, o mundo inteiro vai entrar em festa. Então eles vão anunciar o evangelho no mundo inteiro. Amém? Mais algum irmão tem alguma pergunta que gostaria de tirar alguma dúvida? Não? Pode falar, querido. Pai Senhor, pastor, eu estou falando assim, na época quando vinham os dois testemunhos para a terra, onde Jesus arrebatar a igreja, como vai ser a pregação deles? Se vai ter algum templo ou não? Ou vai ser como Jesus, nos montes, ao ar livre? Bom, aí só quem ficar para saber. Espera para ver, né? Bom, eu não quero estar aqui para ver, né? Mas eles vão pregar. Na verdade, assim, a gente hoje sabe que através de um negócio desse aqui, a gente consegue alcançar o mundo inteiro com a pregação, né? Então,
pode ser que eles usem a internet, a tecnologia da época, para poder alcançar as pessoas, para poder alcançar o mundo inteiro com a palavra de Deus, e que talvez eles estejam em locais diferentes, né? Onde eles vão, eles preguem, onde eles passem, eles preguem. Eu vou dar um exemplo. Eu sigo um missionário chamado pastor Christopher, acho que esqueci o sobrenome dele, mas ele é um brasileiro, radicado, acho que na Argentina ou no Chile, que ele faz missões no mundo islâmico. E ele pega o celular, se alguém quiser, depois entre em contato comigo, eu mando o link da página dele. Ele pega o celular e ele faz chamadas assim de vídeo, mostrando os islâmicos aceitando Jesus, os muçulmanos sendo batizados nas águas. Só que ele não pode falar onde ele está, e em cada vez ele está numa cidade, num país diferente. Então ele vai para um lugar, ele parece um islâmico, você olha para ele, ele parece um muçulmano, uma barbona assim grande, ele parece um muçulmano, mas onde ele vai, ele junto com a esposa, eles evangelizam os muçulmanos, e eles entram, e ele vai e entra ao vivo, e mostra, estamos aqui em cima do ônibus, e tá essas pessoas aqui, um grupo de umas 30 pessoas, estão aceitando Jesus como Salvador, e nós vamos batizá-las agora, e o nome de Jesus está sendo glorificado, e tal, só que ele não pode falar onde ele está, por causa dos radicais. É verdade. Isso, né, pastor Paulo, fica um pouco a gente entender hoje também, né? Eu fico imaginando duas pessoas. É Christopher Vergara, lembrei. Amém. Christopher Vergara, o nome dele. A gente fica imaginando duas pessoas, como os sinais que eles farão: descendo fogo do céu, cuspir fogo, parar de chover, né? Não vai demorar muito para que algumas redes de televisão cheguem em cima dele, e vai ter gente lá filmando, mostrando ao vivo, esses dois estão aqui fazendo isso. É por isso que vai chamar a atenção da terra toda, né? De assolar, porque onde eles forem, né, vai estar, vamos dizer assim, fazendo todo esse barulho, essa complicação aí no mundo inteiro. Amém, meus queridos? Nós Amém. Já estamos chegando aqui no nosso horário, e se você ficou interessado, né, e tem sido bom para você, e a cada sexta-feira nós estamos avançando, né, nos assuntos, se o pastor Paulo estiver disponível para a próxima sexta. Amém. Amém? Então nós já vamos começar a entrar na fase da grande tribulação, né, que são o momento do derramar da ira de Deus. Então nós vamos já começar aí. Eu vou estar conversando com o pastor Paulo direitinho, como a gente vai fazer esse cronograma, né, para que os irmãos entendam cada passo do juízo de Deus sobre a terra. Então, queridos, aqui é para que você entenda. Aqui nós estamos apenas ensinando, como, né, o pastor respondeu ali a pergunta do Paulo. Eu não quero estar aqui para saber literalmente, tintim por tintim, como será. Eu só estou aqui para poder tirar a informação, porque eu não estou nem um pouco, né, animado para poder ficar aqui durante a grande tribulação. Eu quero ir para o céu, e que seja esse também o seu sentimento, querido. Quando a gente vai entrando nessa palavra, a gente vai descobrindo o que vai acontecer, isso deve gerar em nosso coração a cada dia mais um sentimento de que eu quero estar no céu. Porque se eu só de ouvir falar o que vai acontecer aqui já está me dando, né, arrepio, então quem dirá passar por isso? Então que esse estudo e esta palavra aqui de toda essa sexta-feira possa mostrar para você e para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, que não vai valer a pena você ficar aqui. Não queira pagar o preço para ver como será tudo isso, porque tudo que a gente fala, a gente só fala, não é? Viver é outra coisa. A gente está vivendo esse momento de pandemia, a gente muitas vezes fala, mas não é tudo isso, a gente não está vendo, não, mas vai lá perguntar para quem está nas UTIs trabalhando lá para você ver. Ele vai te dar um relato de caos, porque ele está lá no meio, no olho do furacão. Então é diferente quando as coisas, a gente vive as coisas, ou quando a gente ouve as coisas. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, você que ainda vai ouvir esta mensagem, que essa palavra possa estar aí sendo levada, né,
através dos compartilhamentos a muitas pessoas. E cada sexta-feira que você ouvir o estudo da palavra do Senhor aqui, pense, eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. Porque como o pastor falou, nós vamos entrar na grande tribulação, aquilo que vai acontecer vai ser terrível. A Bíblia chega a relatar que é como se um homem escapasse de um urso e colocasse a mão na parede e fosse picado por uma cobra. Se fosse em outras palavras, né, daquela velha canção, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Vai ser literalmente assim. Então que Deus possa, que Deus abençoe seu coração. Você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe sua vida. Como eu tenho dito, ao fim desse culto, né, a bênção apostólica, não saia correndo. Aperte o botãozinho de compartilhar e esteja aí compartilhando essa mensagem para que ela possa alcançar muitos e mais pessoas, né, para que possam ouvir também esta palavra. Todas as nossos cultos estão no nosso canal do YouTube. Você pode acessar lá o canal, se inscrever e estar acompanhando depois mais tranquilamente, para você remover essa mensagem, para que você possa ouvi-la novamente, compartilhar com outras pessoas. Estão todas lá também no canal da igreja do YouTube, tá bom? Então os irmãos vão se acostumando. O culto de sexta-feira tem sido um pouquinho diferente esses dias, poucas oportunidades para que a gente possa dar mais ênfase ao momento do estudo da palavra. Veja que a gente tem dado quase 1 hora e mesmo assim ela passa voando, não é? E tem sido muito bom. Deus abençoe o pastor Paulo mais uma vez. Está ali o João, não é? O seu filho. Deus abençoe, irmã, também está aqui conosco. Nosso querido irmão Paulo, que mais uma vez está aqui. O Michael, Deus abençoe, querido. Muito obrigado pela sua presença. Está aqui conosco o Davi, nosso querido irmão presbítero Isaías, nosso querido irmão Vanderlei com a nossa irmã Midian, Diácono Pedro, nosso querido irmão também sempre prestativo, irmão Antônio ali na nossa porta, também muito ativo e prestativo, nosso querido irmão Daniel. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa noite de sono, uma noite de paz. Sonhe com o céu, querido. Mas se Jesus te der pesadelo com a grande tribulação, você ora, desperta: Senhor, eu quero ir, eu não quero ficar, eu quero ir para o céu, eu quero morar na glória. Vamos ficar de pé? Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade de poder meditar e estudar na Tua santa palavra. A Tua palavra, meu Deus, é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada, Senhor, meu Deus, que separa juntas e medulas. Ó Pai amado, a Tua palavra é gloriosa e ela é a verdade. E tudo, ó Deus, vai se cumprir. A Tua palavra se cumprirá. E é por isso que nós estamos agradecidos por termos o privilégio de estudar a Tua santa palavra. E a Tua palavra também revela, Senhor, que ela nunca volta para Ti vazia, mas ela sempre cumpre o propósito ao qual o Senhor a lançou. O Senhor colocou esse propósito no nosso coração de toda sexta-feira, Senhor, meditarmos nesta palavra. E é por isso que em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que ela vá e produza o efeito em cada coração, ó Deus, que ouviu e aqueles que ainda ouvirão esta palavra, Senhor. Eu quero abençoar os meus queridos irmãos. Eu abençoo a vida do pastor Paulo, da sua esposa, dos seus filhos. Continua a fortalecer o ministério do teu servo, Senhor. A igreja na qual ele também serve ao Senhor. Abençoa a vida do Michael, Deus, também a igreja que o teu servo tem servido a Ti, ó Deus, aqui no bairro do Vila das Flores. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus queridos irmãos, os que estão aqui nos seus lares, dando a eles uma noite de paz, um bom descanso, Senhor, para que possam dormir na segurança do Senhor. E eu quero pedir em nome de Jesus que toda enfermidade, todo mal, toda assolação, ó Pai, sejam repreendidas em Teu nome, e que o nome de Jesus possa ser glorificado na vida dos meus irmãos. Assim eu abençoo a cada um, e eu faço isso em nome de Jesus. Não entendi. A prima da irmã? Eurides. Deus abençoe, minha irmã, muito obrigado, viu? Deus abençoe também por estar conosco. Erga suas mãos aos céus, e que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, as nossas famílias, e sobre todo o povo do Senhor,
espalhados sobre a face desta terra. Todos digam juntos, amém. Deus te abençoe, meu irmão, dê um bom descanso para você, fiquem todos na paz do Senhor.